Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Curta, se inscreva, compartilhe e que a palavra de Deus possa mais uma vez ser uma bênção na sua vida. Eu estou aqui na sala pastoral aqui da igreja e hoje eu quero fazer uma reflexão com você baseado no livro de Lamentações de Jeremias. O que Lamentações 3 pode nos ensinar? O que a palavra de Deus sobre a ideia de lamentar pode ensinar para nós sobre os períodos da vida em que a gente vive? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu quero começar dizendo para você um verso de Lamentações capítulo 3, e não é aquela sequência conhecida, nós vamos passar por ela. Mas é a sequência, mas é o versículo de número 40 de Lamentações 3 que eu quero chamar a sua atenção. Lamentações capítulo 3, no seu versículo 40, diz assim: examinemos, coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos, nos rebelamos e tu não nos perdoaste. A ideia que o autor aqui está trazendo, a ideia que Jeremias está trazendo nesse livro, enquanto ele escreve, enquanto ele expõe os lamentos diante do povo, daquilo que fica registrado para a história de Israel, o povo está vivendo numa situação de ser cativo pelos inimigos, exatamente pelos seus pecados, pela sua condição, pelas suas escolhas, contra a vontade de Deus, a favor da idolatria, a favor dos seus próprios desejos, deixando o ideal do Senhor de lado. Qual que é a reflexão que Jeremias vai trazer nesse livro? Primeiro, com Lamentações, a gente vai relembrar por que a gente está vivendo o nosso sofrimento. Mas vivendo o nosso sofrimento, Jeremias ele vai trazer nesse verso algo que é muito importante que você e eu faça em meio a uma situação de sofrimento. Examine, coloque à prova o seu caminho e depois volte para o Senhor. Muitas vezes a gente está vivendo uma circunstância, uma situação muito difícil por nossas próprias escolhas, e é isso que Jeremias está dizendo. Examine, coloque à prova aquilo que você escolheu. Olha para o caminho que você trilhou e agora, no meio do buraco que você se meteu, seja numa escolha profissional, seja num relacionamento, seja numa situação de saúde, as escolhas que você fez te levaram para cá. O que você precisa fazer agora para voltar ao Senhor e para os seus caminhos voltarem aos trilhos? Para suas escolhas fazerem com que esse tempo de lamento passe, esse tempo de se entristecer pelo caminho que foi trilhado passe. Lamentar nos traz a oportunidade de refletir. Refletir naquilo que a gente tem escolhido. A reflexão ela é fundamental nesse processo de lamento. O lamento ele é essencial, nós precisamos expressar a nossa dor por aquilo que estamos vivendo. Haverá dias de festa, mas haverá dias de luto. Haverá dias de grandes alegrias e celebrações, mas haverá dia de profundas tristezas e até depressão. Mas nesse tempo, por que eu vivo esse tempo e o que eu posso aprender nesse tempo para direcionar a minha vida para o ideal do Senhor, que permitiu também esse tempo? Lamentações 3:19, ou melhor, eu quero ler com você o 17 em diante. Jeremias ele vai dizer no capítulo 3: tirou-me a paz, eu esqueci-me o que é prosperidade. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu me lembro bem disso tudo, a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, e agora que está o ponto, eu entendo o que eu estou vivendo, eu entendo esse trajeto da minha vida, eu reflito sobre isso, eu sofro esse processo, mas todavia, contanto, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. É graças a esse amor que Deus tem que ainda estamos vivos. Que apesar do sofrimento,
essa dor, esse luto ainda não nos consumiu. Deus tem tido misericórdia de nós. É essa lembrança que Jeremias está trazendo. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, versículo 22 do capítulo 3. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mesmo que você e eu sejamos infiéis, Deus permanece fiel, amados. Deus é fiel e isso nos sustenta. Deus é amoroso, misericordioso, gracioso, fiel, bondoso. Isso nos sustenta apesar da nossa miséria, dos nossos erros, das nossas escolhas, muitas vezes inconsequentes. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo. Sabendo que o amor de Deus é grande, sabendo que a misericórdia do Senhor é inesgotável, sabendo que se renova essa misericórdia toda manhã, eu direi a mim mesmo, a minha porção, aquilo que me sustenta, é o Senhor. É o Senhor, amados. É o Senhor. Portanto, nele eu porei a minha esperança. Nele eu vou esperar, nele eu vou crer. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que bom, amados. Que bom que o nosso Deus, mesmo que ele permita o sofrimento, mesmo que ele permita que a gente colha aquilo que a gente plantou, mesmo que ele permita que no buraco que a gente se meteu, a gente sofra. A misericórdia dele ainda nos sustenta lá. A graça dele ainda é derramada sobre nós lá. Ainda ali, ele nos permite nos alegrarmos nele. Não foi isso que Abacuque vai dizer? Que ainda que a figueira não floresça, mesmo que a oliveira não deu seu fruto, e aí ele vai dizendo, mesmo que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou esperar nele. Abacuque, assim como Jeremias, vão dizer que nessas circunstâncias, no buraco, eu posso confiar, esperar e me alegrar no Senhor. No Senhor eu posso confiar, no Senhor eu posso esperar. E ainda vai dizer no versículo 29, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. E eu quero te aconselhar, eu não sei que dias que você está vivendo. Estamos num ano difícil em muitos aspectos. E pode ser que você vai dizer, pastor Lucas, meu ano tem sido um ano terrível, pastor. Meu ano tem sido um ano de perdas, meu ano tem sido um ano de fracassos, e eu estou aflito. Eu quero dizer para você, versículo 29, ponha o seu rosto no pó, humilhe-se diante do Senhor. Coloque a sua confiança, a sua esperança, o seu clamor na presença do Senhor. Talvez ainda haja esperança, e há, porque Deus é bondoso, misericordioso, amoroso. Deus é fiel apesar da nossa infidelidade. Deus é fiel. Então a palavra que eu tenho para você é que em dias de lamento, nós precisamos sofrer o golpe. Nós precisamos, caminhando para o final, verso 40, examinar e colocar à prova os nossos caminhos. Precisamos sofrer o golpe, mas precisamos reconhecer os nossos caminhos, examiná-los e colocar na direção do Senhor. Dizer, Deus, me perdoa, porque eu sei que eu estou passando por isso pelos meus próprios erros, pelas minhas escolhas. E ciente disso, me alegrar na misericórdia do Senhor que ainda não me consumiu, mas que foi renovada para a minha vida. A misericórdia do Senhor que fez com que nesse processo eu não fosse destruído, mas Ele trabalha pela minha restauração. E nesse processo de reconhecer quem somos, nós podemos provar da sua graça, do seu poder e da sua restauração. E viver em alegria, independência, em confiança, em paz, na presença do Senhor, apesar daquilo que Ele tem permitido nós vivermos. Israel viveu um processo muito difícil, mas o mesmo Senhor que mandou eles para o exílio, tirou eles de lá. O mesmo Senhor que permite
as nossas aflições e que a gente está plantando. É o Deus que, quando a gente se humilha, quando a gente depende, quando a gente confia, ele faz com que esse deserto passe e venha a bonança, e venha o tempo da terra que mana leite e mel. Confie no Senhor, descanse no Senhor, espera nele. O mais ele fará na sua vida. Saiba, os desertos da vida eles vêm e são importantes. E é importante que no deserto a gente faça o que diz o versículo 40. Guarde no seu coração, examine e coloque à prova o seu caminho, depois volte para o Senhor. Mas o deserto passa. O deserto passa. Respire. O deserto passa. Confie no Senhor. Ele vai fortalecer o seu coração e ele vai te ajudar a passar por esse período. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos em mais vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Tchau!